Metendo o nariz no filme alheio. Olá, amigos do Faro Frame, bem-vindos mais uma vez. Hoje é um dia especial de entrevista. Estou aqui com parceria com o projeto Desbravando Capitais. Hoje eu estou em Brasília e nós vamos fazer uma entrevista especial com Jimmy Figueiredo, cineasta, diretor, artista aqui de Brasília, músico, roteirista, multiuso, um artista completo. Muito bem-vindo, Jimmy. Obrigado, eu agradeço a chance aqui da gente conversar um pouco sobre Brasília e sobre o que eu faço também. Isso aí. Nosso grande propósito dessa entrevista, então, é falar dentro do Faro Frame, mais desbravando, a gente está tentando conhecer um pouco mais e valorizar os artistas, cineastas, diretores, aquelas pessoas que trabalham com cinema e audiovisual nas regiões, nas várias regiões do país. Valorizar o que nós temos dentro do nosso país, né? Como é o cinema em Brasília, no seu ponto de vista? Olha, eu acho que Brasília é um dos grandes polos de cinema no Brasil, né? Isso já é uma coisa que a gente tem gente fazendo cinema em Brasília desde a década de 60, quando Brasília foi inaugurada, né? Tem 60 e poucos anos. Mas eu diria que o Vladimir Carvalho, né, que é um cineasta, enfim, mais longevo aqui de Brasília, é meio que pioneiro nisso, um grande documentarista. Desde 1970, quando ele fez o primeiro curta aqui, o Vestibular 70, tá. Né, ele já tinha feito outros filmes, né, basicamente também sobre a UNB. Ele começou essa filmografia brasiliense, eu diria assim, né? Uhum. E que vai se estendendo, né? A gente tem pessoas hoje como o Zé Eduardo Belmonte e o René Sampaio, que começaram aqui em Brasília, foram para o Rio, para São Paulo e continuam suas carreiras lá. Mas Brasília, ao longo do tempo, eu acho que formou várias gerações até de cineastas. Sim. E, enfim, a gente tem um festival de cinema, né, bastante longevo também e com uma produção muito grande anualmente, né? A gente tem um sistema de apoio à cultura, que é o Fundo de Apoio à Cultura aqui em Brasília, que ajuda principalmente nos curta-metragens, né, que é a base mesmo para a formação de longa. E tem muita gente fazendo cinema em Brasília, muita gente mesmo, então isso é muito bacana de se ver. Então, desde o princípio de Brasília já tinha esses precursores, né, da produção cinematográfica, da parte de produção artística mesmo, né? Exatamente. Então, principalmente pessoas que estavam aqui e de repente foram embora. Por exemplo, o Jorge Bodansky, que é um cineasta ultra famoso, que também esteve em Brasília na década de 60 e registrou toda aquela movimentação política da UNB, aqueles anos, enfim, que a gente vivia ainda uma ditadura militar. Tá tudo registrado ali. E você, Jimmy, como foi o seu início nesse mundo de cinema, do audiovisual, né? Bom, eu comecei com o Super 8, né? Que naquela época a gente não... o cinema digital não existia, você não fazer filme em VHS era um absurdo, né? Então o Super 8 era a tendência, quem quisesse fazer cinema mesmo, você começava por ali. E é um grande aprendizado, porque você filma, você edita, você cola os rolinhos, né, de filme, você exibe, enfim, faz a sonoplastia, faz tudo. Então era a nossa linguagem, era o nosso celular, entre aspas, na época, né? Eu fui muito feliz, inclusive eu estou fazendo um documentário sobre os filmes que eu fiz naquela época, né? Porque esses filmes vão se perdendo ao longo do tempo, né? E você tem imagens de Brasília fantásticas da década de 80 e de 90 também, e que, enfim, eu pretendo colocar isso tudo num documentário e revisitar essa história. Sim, né? Que legal. Então, Jimmy, é curioso que eu estava recentemente assistindo uma entrevista sua com o pessoal do Quadradinho em Cena, um ótimo canal, uma ótima entrevista, inclusive, e tem aquela história que você gravou, você ia gravar para 35mm, mas estava muito caro e era muito custoso, e você fez uma gravação com um rolo de filme, de fato, né? É louco isso, né? Porque a velocidade da tecnologia hoje é tão grande que você já nem perde a memória de como eram feitas as coisas antigamente. Mas antes, os filmes eram exibidos no cinema só com um rolo de 35mm, então era uma coisa muito cara de ser feita. Então não tinha como fazer, não existiam câmeras digitais que
conseguissem dar a mesma resolução, né, 35mm. Isso nem faz muito tempo, né? 15 anos atrás, para você ter uma ideia, ainda não existiam. E o que a gente fez? A gente pegou uma câmera fotográfica analógica, né, com aqueles rolinhos de 36 poses, né? A gente filmou a 6 quadros por segundo, né? A câmera disparava, o que daria mais ou menos 1/4 da velocidade, quer dizer que atores e atrizes tinham que atuar em câmera lenta para depois a gente ajustar isso na edição, né? E foi uma loucura, a gente comprou 200 rolos, fez 20 minutos, tirou 6 minutos ali, mas acabou dando certo, né? Então acho que... eu imagino que os desafios são imensos, tanto no sentido de você trabalhar com os atores para vamos fazer a cena numa velocidade diferente, né? Totalmente. Depois que você gravou, entender o que é o arquivo bruto, e aí a partir disso você ir fazendo a montagem para sair alguma coisa no final, né? Exatamente, então você não tem muita noção. Hoje parece uma piada, né? Mas o resultado final acaba sendo muito bom, porque a imagem do rolo, do filme rolo de 35mm é fantástica. A gente demorou muito para chegar nessa imagem. O cinema digital, alguns anos agora que a gente conseguiu chegar nisso, então acaba recompensando, né? Com certeza, né? Você entrega um produto de altíssima qualidade. Exatamente. Tudo bem que tem os vários ônus ali, né, para chegar até lá, mas tudo que você quer fazer bem vai ter um trabalho a ser realizado. Fala pra gente qual que é a grande motivação sua para fazer cinema desde o princípio e se essa motivação foi se modificando ao longo do tempo. E você tem quanto tempo de estrada hoje? Olha, eu na verdade, se for... eu quase que nasci fazendo isso, mas desde o primeiro Super 8 aqui, já são 40 anos, 40 né, se anos, for pensar, uau. 40 anos. Então eu passei por todas essas fases do cinema, vi o vídeo nascer assim como, né, não só como técnica, mas como linguagem também, né, que acaba democratizando, vamos dizer assim, o audiovisual. Isso é muito bacana. Você não tem mais a desculpa de dizer, não, o cinema é uma coisa muito cara, muito difícil, a tecnologia impede. Não, eu acho que hoje a gente está chegando num ponto em que o que vai restar enfim, a tua criatividade, a tua inteligência, teu jeito de saber contar uma história. Né? A tecnologia vai estar aí. Eu acho que a gente está vivendo essa era e acho que o filtro vai ser esse. O que vai ser bom vai ser a tua criatividade, né? Então é claro que você tem que ter um mínimo de aprendizado nisso, não é fazer qualquer coisa. Mas nesse ponto eu acho que a tecnologia tá chegando para ajudar a gente nessa equação. Né? E qual que é o grande motivador para você continuar fazendo cinema hoje em Brasília, no Brasil em geral, e levar isso para o público? Né? Eu faço documentário e faço ficção. O documentário é uma coisa que sempre me fascinou, porque eu fui criado assim num ambiente na UNB muito por documentaristas. O Vladimir Carvalho é um documentarista. E eu sempre pensei, poxa, eu acho que o documentário pode ser mais do que simplesmente você contar uma história real. Né? Tem jeito de você chegar e dizer outra coisa. E tem, né? Acho que essas linguagens começam a se misturar com a ficção também, que é um caminho que eu acredito muito. Acho que o documentário tem que ter um quê de ficção. Né? Como se estivesse fazendo uma crônica, né? Isso, você tem que contar uma história, você tem que ter né, um porquê. Não é só encavalar um monte de talking heads, cabeças falantes. Não é. Eu caí muito nesse erro também. Mas ele tem que ter uma fluidez de um filme de ficção, sabe? Ele vai por ele mesmo, tem uma viagem ali. Ok, acho bacana. E na ficção, eu acho que o meu grande tesão mesmo é pela dinâmica com que a gente trabalha com ator e atriz, enfim, como transformar uma história que às vezes você lê, tá linda no roteiro, sabe? E a coisa não acontece na hora H. Então é legal você estudar isso, é legal você trazer, né, com o tempo você vai aprendendo, trazer o ator, a atriz pro que você quer. Muitas vezes o que ele está imprimindo ali naquela hora pode parecer estranho, mas para quem tem uma ideia de montagem, de edição, de cinema,
vai estar fantástico. Então tem um balanço aí que me dá muito prazer. Que legal. Fazer. Você foi premiadíssimo no seu primeiro longa, que é o Cru. A gente estava até comentando, ele foi lançado em 2011, primeiramente nos festivais, teve as premiações, mais depois, mais comercialmente em 2013, né? E curiosamente, ele é curiosamente no sentido de que eu acabei recebendo o seu contato pelo Alexandre Ribond, e eu fui agraciado de buscar, né? Tava lendo algumas coisas a respeito e vi que esse filme Cru, ele é baseado na peça escrita pelo Ribond, né? E eu achei bem interessante esse sentido, e você mencionou agora a respeito de que se adapta as coisas, né? O que é a peça no teatro é algo que é expressado de uma certa maneira, tem as limitações lá de cenário e a expressão dos próprios atores, e quando você leva lá para o longa já é diferente, né? Você vai ter que trabalhar os atores, trabalhar as locações, né? Já vai ter uma dinâmica diferente. O Alexandre Ribond é um dos grandes autores teatrais de Brasília. Ele tem uma obra fantástica, tem peças maravilhosas assim que tratam de vários temas de uma forma muito inusitada, né? E o Cru foi uma peça dele que eu fui ver e fiquei, nossa, isso tem que virar um filme. Sim. E são só 3 atores num palco, enfim, dentro de um açougue, né? Uma coisa mínima. Eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Foi um grande desafio, sim, porque foi meu primeiro longa, era um baixo orçamento, mas enfim, a gente tinha uma certa estrutura para fazer, e eu tinha que transformar. A peça ela era muito rápida, muito veloz, os diálogos eram muito rápidos, a coisa acontecia de uma forma muito teatral nesse sentido, porque ela precisava ser colocada desse jeito. E no cinema aquilo não funcionava, Então a gente teve que reduzir em 50%, sabe, o ritmo da coisa, para poder, enfim, entrar um pouco nos personagens, porque não fazia sentido fazer um teatro filmado, né? Então acabou sendo um grande aprendizado para mim, e acaba que o filme se torna uma outra coisa, porque você começa a filmar coisas que não estão na peça também, né? Aí tem uma liberdade do diretor. Artística, né, de levar, né? E até vi recentemente você comentando do Kubrick, que o Kubrick é um diretor que você admira, né? Bastante. E que muitas vezes os filmes do Kubrick, ele aproveita um pouco, quando ele se baseia em algum roteiro de livro ou roteiro adaptado de alguma outra coisa, né? Ele adapta de fato e coloca muito o que o Kubrick vai entregar, né? Não o que traria lá do livro. Né? E até uma coisa curiosa, eu recentemente no canal nós fizemos o Iluminado, que é do Kubrick, que foi baseado no filme do Stephen King, do livro do Stephen King. E é notório que Stephen King ficou extremamente decepcionado, não gostou da adaptação porque ele achava que tomou outros rumos, né? Então é a questão da liberdade poética, né? A liberdade artística, que o diretor, o roteirista que vai fazer a adaptação, ele vai fazer do jeito que ele acha mais interessante para entregar ali, né, naquela mídia, né? Eu acho bacana isso, porque muita gente gosta de ler o livro e ver o filme. Eu sou um daqueles ali. Sim. E eu, por exemplo, Iluminado também, eu li o livro, vi o filme e caramba, mas cadê aquilo? Cadê aquele final? Cadê aquela... Exato. Né? Não está ali. Laranja Mecânica, então, tem todo um final que a vida do cara continua e não tá nada. Sim. Mas é liberdade do diretor. De repente ele quis dar o corte, fazer, então... Eu aprendi muito vendo os filmes do Kubrick, olha, você é dono da história, contanto que você tem essa liberdade com o autor. Enfim, o autor pode ficar pé da vida, mas eu acho que se ele se dispõe a ceder o filme, ou a vender o filme, a vender os direitos para isso, sim. Ok, vamos lá, né? O livro é uma coisa, então assim como uma peça baseada no livro ou vice-versa, então a gente tem uma liberdade nisso que eu acho muito, muito bacana esse trabalho. Os formatos, né? A mídia que você vai entregar a história é diferente. Então, cada um tem o seu tempo, né? Conforme você disse, né, Jimmy? Tem a sua dinâmica, né? Que você vai entregar. No teatro vai ser de uma maneira, no cinema vai ser de outra, no livro vai ser de outra, né? Então, é bem interessante essa parte, né? Eu só vou fazer uma pergunta que foi uma curiosidade minha, né? Eu vi que você tem alguns
tem um filme de 2016, tem um outro mais próximo de 2014, né? O Malícia de 2016. Isso. E ambos têm a Viviane Pasmanta Exato. trabalhando, né? Queria que você comentasse um pouco pra gente como é essa dinâmica. Você trabalhou bastante com ela é uma atriz bem famosa, né? Pô, a Viviane Pasmanter, assim, eu conheci ela na época do filme que a gente fez foi a Simônia Queiroz, que produziu o filme, na época, O Jogo da Memória, e ela trouxe a Viviane Pasmanter para Brasília pra gente fazer o filme, e a gente acabou ficando muito amigo, né? E é uma pessoa ótima de se trabalhar e é uma excelente atriz, assim, eu adoro ela, o jeito dela interpretar as coisas. E a gente tem uma simbiose muito grande, porque eu acho que ela sabe muito lidar com isso. Eu acho que às vezes é uma coisa de atriz, diretor, enfim, se rola essa química, então é uma coisa que eu queria manter. Aí eu acabei chamando ela pro filme seguinte, né? Que foi o Malícia, né? E justamente por isso, porque eu acho que, enfim, nesse universo de diretores, diretoras, atores, atrizes, tem que ter uma química. Se não tiver essa química, você não consegue, a coisa fica travada, fica muito profissional, mecânico, burocrática, né? Então a Vivi é uma pessoa que não só do coração, mas uma grande atriz e que vai muito bem nos meus filmes. Que legal, que bacana. Recentemente eu vi um filme que você fez, já que é o Menino de 60, né? A Menina de 60. A Menina de 60, que conta a história de Brasília, é isso? Exatamente. É um curta-metragem muito bacana, tá aí disponível para quem quiser ver. É só digitar Menina de 60, né? Documentário. Foi sobre os 60 anos de Brasília. Foi justamente quando a pandemia, né? Surgiu. Né? E a gente, em vez de contar uma história que talvez fosse um tanto quanto burocrática, de aniversário e tudo, acabou contando uma outra história bacana que tem a ver com os primórdios de Brasília, quando a Clarice Lispector, a escritora, esteve em Brasília e, de uma certa forma, ela teve uma visão muito pessimista do que poderia ser Brasília, enfim, e como Brasília mudou, né? Desde aquela época, na época da inauguração, quando não tinha nada aqui, quando não existia vida, entre aspas, era tudo uma construção, enfim, com muito barro, poucas pessoas, um deserto total, né? E como essa coisa, o Brasil hoje é uma coisa completamente diferente. Então o filme faz um pouco esse paralelo. Eu acho muito bonito a gente ver como uma cidade surge e que caminhos que ela toma, né? Bem diferente do que era pensado. Né? Com certeza, porque uma coisa é você planejar lá o Oscar Niemeyer e tudo mais, faz os planejamentos, né? Como vai ser a questão urbanística, e depois o dia a dia, a adaptação, a própria sociedade, a população vai tomando espaço e vai moldando o espaço. Né? Exato, quer dizer, a gente previu uma cidade maravilhosa nesse centro, nesse miolo, no plano piloto, né? O comecinho da satélite, mas a periferia toda não houve um planejamento. Então o que acontece? Ela foi muito mal feita, foi feita de qualquer jeito. Então as pessoas que moram na periferia, por que elas não foram tratadas da mesma forma com que as pessoas estão aqui, já que o pensamento era esse? Aí você vai buscar razões históricas, políticas e tudo mais que estão ali, né? Mas é um pouco a crítica que se faz ao projeto em si. Né? Eu comecei a pensar sobre essas coisas quando a minha cidade se preparava para comemorar 60 anos de idade. Pode parecer que é muito tempo, mas se comparada com a idade do Brasil, Brasília ainda é uma menina. Era para ser uma grande festa de aniversário, mas algo muito estranho aconteceu. A vida imitou a ficção científica e uma pandemia tomou conta da cidade. As lojas e os restaurantes fecharam, as pessoas se trancaram em suas casas e as ruas ficaram vazias. O projeto é maravilhoso de Brasília, claro. Mas era um projeto que tinha que estar, vamos replicar o plano piloto lá no Sol Nascente, ou seja, lá onde for. É utopia?
Mas vamos tentar fazer. Eu acho ser inclusivo, né, na questão, né? Porque no final das contas, exato. O projeto em si ganhou vários prêmios internacionais, foram trazidos os melhores profissionais do país para se fazer as coisas, né? É porque era um projeto para 500 mil pessoas. Se a gente tivesse 500 mil pessoas em Brasília hoje, estaria dando conta maravilhosamente, né? Só que já são 3 milhões, então... E vai crescendo. E vai crescendo, não tem jeito, né? E quando se resolve fazer as construções periféricas, as pessoas não estão mais nem aí, vamos fazer de qualquer jeito, vamos... Sem padrões, né? Então não é assim que se faz, né? Então, temos que repensar um pouco toda essa cultura, eu acho. Sim. A gente, nesse canal Faro Frame, a gente gosta de falar bastante de bastidores e curiosidades, né? Você tem alguma história de bastidor ao longo da sua trajetória de 40 anos de cinema que você acha interessante de se contar, curiosa? Várias, não sei se eu vou lembrar alguma delas. Né? Já que a gente está falando do cru, uma vez que a gente estava fazendo uma cena num lugar meio meio isolado, em Sobradinho, né? E a Rosana Viegas, que é uma atriz que tá no filme, aliás, uma ótima atriz, daqui de Brasília, ela começou a ouvir vozes, né? Aí, olha, eu tô ouvindo vozes ali, não sei o quê. E aí ela foi com o Ricardo Movitz, que era que fazia a cenografia toda do filme. Os dois foram, né? Só estávamos nós, o fotógrafo e eu acho que mais 2 pessoas. Era uma cena muito cool que a gente tinha que fazer naquela madrugada. E eles foram, enfim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas não tinha ninguém e as vozes estavam lá, né? Eles voltaram e a gente riu. Isso é uma besteira, piada, né? Aí parou todo mundo. Não assim. houve nada. Não houve nada. De repente você ouve vozes e não tem ninguém em volta. Aí eu, não. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Aí vamos terminar logo isso, porque senão... Mas são coisas que acontecem. E aí foi aquela tensão, aquela coisa ali, caramba, né? Que legal, que bacana. Imagino que ao longo de toda essa vivência aí, você produzindo os filmes, sempre acontece coisas inusitadas, né? Exatamente. Tem um filme novo que é o Noctilus, que nós tínhamos comentado brevemente, né? Que ele traça um certo paralelo com a história do Cru, de serem 3 personagens, apesar de tomar rumos diferentes, né? É um filme que já ganhou 2 prêmios no Festival de Brasília passado, na Mostra Brasília. Melhor direção e melhor ator, os 3 atores do filme dividiram o prêmio. Ganhou um prêmio agora no Festival de Zanzibar, na África, que super bacana pra gente também. E é um filme agora que está rodando, fazendo um circuito de festivais, a gente deve lançar no começo do ano que vem, né? Acho que no streaming direto a gente não tem condições financeiras de lançar o filme, mas o filme está lindo, as pessoas estão falando muito bem, então é um filme que eu recomendo. Ele é todo em preto e branco, ele é feito a gente tem uma locação só, basicamente, é um pier e um barquinho, né? Onde 3 pessoas se encontram, cada um com uma motivação diferente, não vou entregar aqui o filme. Claro. E o filme vai para um outro lugar que você não imagina. Então acho que em breve é um filme que eu dirigi junto com o Sérgio Sartório, que foi ator do Cru, né? E é um grande parceiro de vida também, né? E eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse filme. Com certeza, quando estiver disponível a gente vai consumir. Um dia vai aparecer aqui nesse pier alguém que quebra o meu encanto, mas por enquanto não é o meu momento. Mas é o seu momento, José. Esses vagalumes têm vida curta, homem. Alô? Oi, meu amor. Eu consegui. Tá aqui comigo. Como é que é? Por que você tá dizendo isso? Porque eu tenho excelente olfato para detectar esse tipo de gente. A minha mãe sempre me dizia, cuidado com eles. Eles são a desgraça desse país. Tá certo, Jimmy, eu agradeço. Queria deixar aqui um espaço para você agora de passar para a gente considerações finais,
E um último pedido seria passar uma mensagem para aquelas pessoas que querem trabalhar com cinema, audiovisual no Brasil. Olha, eu acho que cinema é tudo, né? Enfim, eu acho que tem muita gente que se apaixona por isso, e paixão talvez seja o termo certo mesmo. Sem paixão você não vai fazer cinema não, porque Sim. Você vai ralar muito, não é uma coisa barata, você vai precisar principalmente de uma equipe bacana para estar com você, que possa dividir essas coisas também. Eu acho que a minha trajetória, como a de outros cineastas aqui de Brasília, a Cibele Amaral, o Santiago Delap, Gustavo Galvão, enfim, pessoas que foram... Marcelo Dias, pessoas foram crescendo comigo, a gente, cada um trabalha um pouco no filme do outro. Tá. Eu acho isso muito coisa bacana cooperativa, de se né? fazer. Simone Queiroz também é uma grande produtora que me ajudou bastante nisso e está sempre também nos filmes das outras pessoas. Brasília tem essa coisa bacana, sabe? Dessa troca que existe. Às vezes você usa o mesmo fotógrafo, está em vários filmes, o mesmo iluminador, o cara que faz o maquinista, o Messias, enfim, tem isso é bacana para formar uma confraria mesmo de cinema, porque o cinema precisa disso, sabe? Você não consegue fazer cinema sozinho. Exato, o diretor é a pessoa que está ali, que pode liderar as coisas, mas tem que ter toda uma equipe para conseguir levar à frente o projeto, né? Claro. Tá bom então, Jimmy. Muito obrigado pela sua disponibilidade, nos atender, a gente divulgar aqui através do canal, valorizar o cinema nacional, valorizar os profissionais do cinema nacional, né? Fazer crescer. Então, eu agradeço pelo espaço, por mostrar um pouquinho do cinema daqui de Brasília e peço a vocês, deem uma olhada no cinema de Brasília, vale muito a pena. Certo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Find the frame, baby. Action!